O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Observador. O Jornal das 11, edição do jornalista Martim Madeira. E Martim, hoje 2 incêndios que deflagraram e os 2 já estão resolvidos. Um fogo na região do Porto, numa zona de mato em Valongo, que mobilizou mais de 160 bombeiros, 48 veículos e 2 meios aéreos, já está resolvido. Segundo uma nota da Lusa, foi resolvido às 10 da noite. Já o outro incêndio no Algarve, em Alcoutim, está em resolução. Já foi resolvido também. Em entrevista ao Observador, o comandante subregional da zona do Algarve, Rui Fernandes, explicou-nos exatamente isso e fez-nos um rescaldo dessa resolução do incêndio no Algarve. E na política nacional morreu o antigo ministro do PSD, Carlos Brito. Um PSD anunciou há momentos em comunicado a morte do antigo dirigente social-democrata, que foi ministro da Defesa no segundo governo social-democrata liderado por Cavaco Silva. Carlos Brito morreu hoje aos 91 anos, tinha nascido no dia 19 de novembro de 1935, foi ministro da Defesa. E o Chega recebeu luz verde do Presidente da Assembleia da República para agendar a reapreciação do decreto sobre a perda de nacionalidade. Um diploma que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional, que tinha sido aprovado por todos os partidos da direita, mas segundo o partido liderado por André Ventura, José Pedro Aguiar Branco enviou um despacho na passada sexta-feira a permitir o agendamento do debate sobre a reapreciação do decreto que cria a pena acessória de perda da nacionalidade e que quer alterar o Código Penal. Poderá ser feito já nesta próxima reunião de Conferência de Líderes, logo no dia em que o decreto foi considerado inconstitucional. O presidente do Chega desafiou a maioria da direita a confirmá-lo no Parlamento, mas PSD e Iniciativa Liberal recusaram-se a seguir esse caminho de uma ruptura institucional com o Palácio Raton. André Ventura afirmou que a decisão pela inconstitucionalidade do decreto apresentou uma derrota e disse ter visto o acórdão do Tribunal Constitucional com total estupefação. Este tema vai ser agora novamente discutido na Assembleia da República. Ainda na política, o secretário-geral do PCP acusa o governo de querer apertar a vida dos mais pobres com a criação da prestação social única. O governo aprovou na sexta-feira um sistema de atribuição de prestações sociais, a prestação social única, que abrange 3 apoios sociais não contributivos e cujos beneficiários poderão ter de fazer até 15 horas de trabalho de social por semana. Num discurso na Assembleia da Organização Regional de Évora, Paulo Raimundo afirma que esta proposta do governo reflete uma falta de coragem para enfrentar o que diz ser os poderosos. As declarações de Paulo Raimundo na Assembleia da Organização Regional de Évora, aqui a criticar a criação desta prestação social única. E quanto ao estado das filas dos aeroportos, a PSP deu um ponto de situação sobre os controles dos aeroportos nacionais até às 3 da tarde de hoje. Através de um comunicado, a Polícia da Segurança Pública revela que fez até às 6 da tarde um controle fronteiriço de cerca de 52 mil passageiros e aplicou 16 medidas cautelares para diminuir as filas e para cumprir também as regras do espaço Schengen. De acordo com os números da PSP, foram realizadas 56 interseções que apenas ocorrem quando os agentes verificam os documentos ou apuram a legalidade do passageiro no país. Quanto a tempos de espera, no aeroporto Humberto Delgado, a espera foi de 32 minutos nas chegadas e 14 minutos nas partidas. Já no Sá Carneiro, no Porto, as chegadas tiveram quase 1 hora de espera e as partidas cerca de meia hora. Em Faro, no aeroporto Gá Coutinho, os passageiros esperaram 30 minutos nas chegadas e 35 nas partidas. A PSP explica também que para diminuir as filas de espera dos passageiros para fora do espaço Schengen foi decidido um reforço nos meios humanos e técnicos do controle de fronteiras no aeroporto Humberto Delgado, que entrou em funcionamento na passada sexta-feira. E na saúde, o infecciologista Fernando Maltês explica que as novas diretrizes da DGS para o vírus ébola são normais e servem apenas de prevenção. A Direção-Geral da Saúde atualizou hoje os procedimentos hospitalares para casos suspeitos de ébola, indicou hospitais de referência para possíveis casos do vírus, como o Carri Cabral e Dona Estefânia em Lisboa e o São João no Porto,
Ora, o infecciologista Fernando Maltês diz, em entrevista ao Observador, que a nota publicada hoje pela DGS serve apenas para uma maior preparação dos hospitais. O alerta tem fundamentalmente o objetivo de estes centros estarem preparados no que diz respeito a recursos humanos, no que diz respeito a recursos técnicos, a fazerem treinos na utilização de equipamentos de proteção individual. Estamos a lidar com uma doença para a qual não existe terapêutica eficaz, para a qual não existe uma vacina eficaz e, portanto, temos que tomar medidas de suporte e medidas de isolamento adequadas. Portanto, as normas da Direção-Geral de Saúde são também uma chamada de atenção para essa necessidade. Na entrevista, o infecciologista Fernando Maltês explicou também que a ébola não se pode tornar numa pandemia. Nota divulgada hoje pela Direção-Geral da Saúde dá conta também de sintomas aos quais a população deve estar mais atenta, por exemplo, febre acima dos 38 graus, vómitos, diarreia, dor abdominal e também hemorragias. E na atualidade internacional, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão diz que até as negociações finalizarem, tudo o resto é especulação. Afirmações de Abbas Araghchi, a agência de notícias iraniana IRNA, diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano que o diálogo e as trocas de mensagens entre os países estão de facto a acontecer. Explica, no entanto, que ainda não é possível julgar nada até que se chegue a uma conclusão clara. Diz que, por agora, a especulação criada não deve ser tomada de forma séria. Relembrar que Donald Trump, durante o dia de hoje, disse que um acordo já estava cada vez mais perto. E no desporto, os jogadores do PSG foram hoje recebidos nos Campos Elíseos pelo presidente Emmanuel Macron, mas ontem, Martim, foi uma noite de muitos desacatos em França. Um tema que foi abordado por Emmanuel Macron, que considera estes episódios, que eram para ser de celebração, como inaceitáveis. Dezenas de episódios violentos inaceitáveis em Paris e em outras cidades ocorreram durante uma boa parte da noite. Eu quero agradecer ao Ministro do Interior, à polícia e a toda a equipa que se mobilizou em Paris e em muitas cidades contra o que é inqualificável. Eu quero agradecer a todas as forças de segurança. É evidente que as pessoas que foram afetadas, as vítimas, as pessoas que foram magoadas, isso não é futebol, isso não é desporto. Um homem morreu na madrugada de hoje ao chocar com uma moto em blocos de betão colocados pela polícia a propósito destes festejos. A vítima era um jovem na casa dos 20 anos. A Procuradoria de Paris acrescenta que um outro jovem, também no âmbito das celebrações, foi esfaqueado com gravidade. É um dos 8 feridos graves, dos mais de 200 que resultaram das celebrações de ontem à noite. No que toca a detenções, a polícia francesa realizou 300 só em Paris, 800 em todo o território gaulês, um aumento de mais de 30% face às detenções feitas no ano passado, igualmente nos festejos do PSG, quando também venceu a Liga dos Campeões. O ministro francês no Interior, Laurent Nunez, considera que a situação em geral esteve controlada e expressou gratidão pela atuação da polícia sempre que houve distúrbios. O PSG foi assim bicampeão europeu, conquistou ontem a Liga dos Campeões nas grandes penalidades frente ao Arsenal. E são agora praticamente 11h08, vamos ao noticiário local. E começamos no Porto. Morreu Álvaro Pinto, histórico vice-presidente do Futebol Clube do Porto, aos 97 anos. Álvaro Pinto integrou a primeira direção de Pinto da Costa. O jornal A Bola avança que o Futebol Clube do Porto está de luto pela morte do sócio condecorado com a Roseta de Diamante. Em Lisboa, o Fórum de Lisboa amanhã já não conta com o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Flávio Dino cancelou a participação no evento da capital sobre direito, devido a um acidente doméstico. De acordo com a assessoria do ministro, Dino está bem, mas não recebeu autorização médica para viajar para Portugal. A Procuradora-Geral do Estado de São Paulo vai substituir então o ministro amanhã no Fórum de Lisboa. Os autarcas dos concelhos servidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira e da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal vão pedir uma reunião ao coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Defendem a reabertura das urgências de obstetrícia encerradas. A posição foi reiterada durante as audiências desta sexta-feira que os autarcas têm tido com os grupos parlamentares na Assembleia da República. E Santarém leva 3 monumentos para a fase final do concurso das 7 Maravilhas de Portugal. O Mercado Municipal e o Edifício do Tribunal são os candidatos à categoria Século XX e a Sé Catedral está na categoria Religião. No dia 29 de agosto está prevista a presença da TVI em Santarém para gravar um programa diário que culminará numa final regional. O Avarense conquistou a primeira taça distrital de Aveiro ao derrotar o Espinho hoje por 3-0 no Estádio Municipal de Aveiro. O Avarense já era campeão da elite distrital da época passada e vingou hoje a derrota sofrida na final da temporada anterior, justamente frente ao Espinho, que terminou o último campeonato em 4º lugar. Os Bombeiros Voluntários de Leiria fazem 42 anos e o quartel celebrou hoje com uma cerimónia de comemoração e a aquisição de 2 novas viaturas. O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria destacou na cerimónia a capacidade da resposta dos operacionais demonstrada durante a tempestade Christine e alertou para a falta de apoio por parte do governo.
E fica por aqui o Jornal das 11. A edição foi do jornalista Martim Madeira. Está de regresso às 11h30.